Nesta semana vai terminar a Copa Verde da temporada 2020. Na próxima quarta-feira, Remo e Brasiliense vão se enfrentar no estádio Mangueirão. O jogo de volta vai acontecer às 16 horas. O Remo precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, será campeão. E o Brasiliense joga pelo empate no próximo dia 24, na próxima quarta, na capital paraense para levar a taça. Quem ganhar será mais um campeão da competição, ou seja, as duas equipes buscam um título inédito, nenhuma delas conquistou a Copa Verde, nem o Leão, nem o Jacaré. E aí fica a pergunta, quando é que vai acontecer a Copa Verde 2021? As primeiras 5 edições do torneio, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, aconteceram no primeiro semestre, aconteceram paralelamente aos campeonatos estaduais. E aí é claro que Remo e Paysandu davam uma atenção até maior para a competição do que tem dado atualmente, porque antes a competição valia a vaga para a Copa Sul-Americana nos primeiros 2 anos, depois passou a valer vaga para a fase oitavas de final da Copa do Brasil, e a competição tinha sua importância, querendo ou não, apesar do baixo investimento da CBF, apesar de não ser uma competição tão requisitada por patrocinadores. Antes a competição tinha a exibição dos jogos pelo Esporte Interativo, que querendo ou não era uma marca, creio que mais valorizada do que a TV Brasil, era um veículo que querendo ou não dava uma visibilidade maior para os patrocinadores dos clubes, pelo menos eu vejo dessa forma, mas a Copa Verde em 2019 teve uma novidade, que foi exatamente o período de disputa. A competição passou a ser disputada no segundo semestre do ano. As primeiras fases dela paralelamente ao Campeonato Brasileiro. E aí, para Remo e Paysandu, já não foi tão interessante, pelo menos penso. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa no estádio da Curuzu em 2019 e ela me dizia que para o Paysandu era interessante a Copa Verde ser no segundo semestre, para que o clube pudesse ter calendário até o final do ano. Mas eu lembro que naquela mesma Série C, o Paysandu utilizou time alternativo nas partidas contra a equipe do Nacional, na fase oitavas de final, a segunda da competição. Remo e Paysandu entraram já nas oitavas de final. Remo e Paysandu não jogam geralmente a primeira fase, que ou é uma fase preliminar, ou então é uma fase que antecede as oitavas de final, mas que não é considerada preliminar, pelo menos foi assim em 2020. Então Remo e Paysandu utilizaram times alternativos. Eu lembro que o Remo jogou contra o Sobradinho com o Thiago no gol ao invés do Vinícius. Então, Remo e Paysandu já não deram tanta prioridade para a Copa Verde, porque Remo e Paysandu estavam focados no principal objetivo, que era o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, em 2020, o cenário se repetiu. Novamente, Remo e Paysandu estavam na disputa da Série C e a Copa Verde foi anunciada em novembro. Nós não sabíamos se a competição ia acontecer devido ao fato da pandemia, devido ao fato de o calendário estar um tanto bagunçado e talvez em 2020 e também em 2021 seja até melhor a competição acontecer no segundo semestre. Já já eu explico por quê. Em geral, eu penso que é melhor a Copa Verde acontecer no primeiro semestre, paralelamente aos campeonatos estaduais. Só que em 2019... seria mais interessante para o clube, na verdade, seria interessante para os clubes ela acontecer no primeiro semestre. Remo e Paysandu tiveram um calendário mais livre no primeiro semestre e esses clubes não tiveram um calendário tão livre no final. Inclusive, a Copa Verde representou, no caso do Remo, mais um mês de atividades. Para o Paysandu foram 40 dias sem entrar em campo, porque o Paysandu se classificou no começo de outubro para a final da competição e teve que ficar treinando até a metade de novembro, porque o Cuiabá, que foi o outro finalista, tinha compromissos pela Série B do Campeonato Brasileiro e não havia brecha no calendário. Então, nesse sentido, para Remo e Paysandu não foi interessante a competição acontecer no segundo semestre, mas por que talvez seja mais interessante em 2020? Tenha sido mais interessante em 2020 e seja mais interessante em 2021. Porque em 2020 houve a pandemia.
houve a pandemia, a Copa Verde, se ela começasse a ser realizada em fevereiro, a competição iria ser paralisada e ela seria retomada já na volta do futebol em agosto para os nossos clubes, e aí talvez não fosse uma boa, porque Remo e Paysandu tiveram problemas nas primeiras rodadas da Série C, exatamente por conta do Campeonato Paraense. O Ricardo Gluckpol, eu lembro bem que ele dizia em entrevistas que ele não contava com o retorno do Parazão, mas o Parazão voltou em agosto, e o Paysandu teve que dividir atenções, assim como o Remo, entre Parazão e Série C do Campeonato Brasileiro. Se a Copa Verde fosse iniciada em fevereiro, seria prejudicial, porque a competição provavelmente seria retomada pela CBF logo assim que o futebol voltasse, ou seja, logo em agosto ou em setembro. Então, para Remo e Paysandu foi uma boa em 2020 e será uma boa também em 2021, porque acredito que o foco de Remo e Paysandu no começo da temporada, março, abril, será para o Parazão, mas será em alguns momentos também para a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, sem dúvida alguma, é uma competição mais interessante do ponto de vista financeiro, porque a Copa do Brasil, de largada, ela já paga R$500 mil. Se você se classifica para a segunda fase, ela paga mais R$500 mil. Se avançar para a terceira fase, ela paga R$1 milhão. Então é uma competição muito interessante do ponto de vista financeiro. Bem mais interessante do que a Copa Verde, que não chega a pagar nem R$500 mil se juntarmos as premiações de todas as fases. Então vamos aguardar a definição, mas como a CBF não informou nada até agora, é provável que a Copa Verde aconteça no segundo semestre do ano. Agora, em 2022, quando os clubes de fato tiverem um mês de férias, em 2022, quando de fato os clubes tiverem uma pré-temporada mais digna, eu acredito que o interessante seja que a Copa Verde volte para o começo do ano, que o mais interessante seja ela voltar até mesmo para que Remo e Paysandu tenham mais condições de valorizar a competição, de jogar com força máxima, apesar de que a Copa Verde, a cada ano que passa, a impressão é que ela é desvalorizada. Atualmente ela é uma competição que as emissoras TV Brasil e TV Cultura do Pará exibem, segundo informações de bastidores, elas não pagam para exibir o torneio. A CBF cede essas partidas para que as competições, para que os jogos não fiquem escondidos, tanto que os jogos que não são exibidos pela televisão passam nos canais dos clubes no YouTube. Então, isso aí serve para você ter uma noção de como fica a questão da valorização da Copa Verde. Consequentemente, as premiações não são tão interessantes. Essa premiação, ela pode parecer boba, mas ela é boa. Ir direto para a terceira fase da Copa do Brasil, querendo ou não, garante ao clube R$2 milhões. Ir para a terceira fase garante que o clube não vai ser eliminado na primeira ou na segunda fase, que pode acontecer, até porque as primeiras fases da Copa do Brasil são em jogos únicos. Então, a minha opinião com relação à Copa Verde, agora em 2021, talvez seja melhor ela acontecer no segundo semestre. Foi melhor ela ter acontecido no final da temporada em 2020. Vale lembrar que em 2019 Remo e Paysandu dedicaram forças máximas à Copa Verde, porque das quartas de final em diante, a Copa Verde aconteceu após as participações de Remo e Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série C, porque nas oitavas de final da Copa Verde ficou claro que as atenções de Remo e Paysandu estavam na Série C. Agora, em 2021, a tendência é a mesma. É por isso que eu digo que é melhor que a competição volte para o primeiro semestre, porque nós não sabemos quando a Copa Verde vai acontecer em 2021. Só que é provável que ela aconteça em outubro ou novembro. Isso se não houver pausa do futebol novamente. A competição pode começar, digamos, em julho e seguir até outubro ou novembro. Época na qual o Remo deve estar numa fase decisiva na Série B, ou lutando contra rebaixamento, ou tentando chegar ao G4. Nós não sabemos como é que vai ser a participação do Remo, mas é improvável que lá pela 30ª rodada o Remo já esteja com a situação dele definida. Então o Remo deve priorizar a Série B do Campeonato Brasileiro em relação à Copa Verde. E o Paysandu da mesma forma. É provável que lá por outubro, se o Paysandu se classificar para a segunda fase da Série C e o formato de 2020 for mantido, o Paysandu vai voltar as suas atenções para o quadrangular final, o quadrangular da segunda fase, que é um quadrangular de acesso. Então vamos ver o que será feito pela CBF, vamos ver se as federações vão opinar. Inclusive, para os demais clubes da região norte, é importante destacar que teve muitos clubes que tiveram que sair das férias, que antecipar a volta aos treinamentos para jogar uma partida de Copa Verde. Foi o caso, por exemplo, do
do Rio Branco, foi o caso também de outras equipes eliminadas ainda no começo. O Atlético Acreano foi uma outra equipe, São Raimundo de Roraima. Essas equipes jogaram apenas um jogo de Copa Verde, então elas estavam de férias. Após a disputa da Série D, elas tiveram que montar elenco para jogar uma ou duas partidas. O Galvez passou pelo São Raimundo de Roraima, mas foi eliminado pelo Paysandu. O formato da competição também faz com que algumas equipes, inclusive, recusem participar da Copa Verde. O São Raimundo de Santarém tinha esse direito, mas decidiu não participar, até porque o São Raimundo não está na elite do Campeonato Paraense. Não fazia sentido o São Raimundo montar a equipe para disputar um jogo e ser eliminado. Sabemos que os clubes têm custos com jogos, os clubes têm custo para montar elenco, então é uma competição que nesse formato, disputada no segundo semestre, não é tão atraente para os clubes, que acabam, alguns deles, o Manaus, por exemplo, teve um mês de férias, o Manaus ainda teve férias, jogou aí 5 partidas pela Copa Verde, para ele foi uma coisa mais interessante, porque agora o Manaus está na disputa do Campeonato Amazonense. Mas vamos ver o que será definido, provavelmente em 2020. Em 2021 a Copa Verde novamente vai ser disputada no segundo semestre, mas os clubes deveriam até mesmo reivindicar isso aí, deveriam solicitar que a Copa Verde acontecesse em 2022, já no primeiro semestre, para que seja disputada paralelamente aos campeonatos estaduais e possa, dessa forma, acarretar menos problemas, dar menos trabalho aos clubes na questão da formação do elenco, na questão dos treinamentos, na preparação para a competição. Deixe a sua crítica, deixe o seu comentário, o seu elogio, a sua participação é muito importante aqui para nós do canal do Portal FS. Valeu, galera!